Fala, torcedor alvinegro praiano, boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as últimas notícias do Santos. Vídeo rápido, viu, pessoal? Vídeo rápido. O vídeo vai ser agora no máximo de 10 minutos. Tá puxado fazer vídeo longo. Galera não tá assistindo todo. Tá ficando chato. Tá ficando. O YouTube tá começando a limitar aí, porque a galera entra e sai rápido e aí complica demais. Vamos ver as últimas notícias do Santos aí que enfrenta o Atlético Mineiro, né? Lá na Arena MRV. E tem novidades aí, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Falei, né? Ia ser rapidinho. E você já percebeu que estamos preparados para começar a falar de Campeonato Brasileiro. Vamos lá para Belo Horizonte, então, começando a falar a respeito desse jogo. Galo e Santos. E já os comentários aqui no programa. Atlético Mineiro e Santos se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão. O Galo joga em casa, na Arena MRV, e já fez sua primeira partida depois da data FIFA. Perdeu por 2-0 para o rival Cruzeiro e se despediu antecipadamente da Copa do Brasil. Foi a estreia de Jorge Sampaoli no comando do time mineiro. Agora o argentino inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro. E a mudança de rumo é urgente. São 3 derrotas consecutivas na competição. O único desfalque confirmado é o lateral Saravia, que segue no departamento médico. O Santos volta aos gramados depois de quase 2 semanas. O Peixe enfrentou antes da data FIFA, no dia 31 de agosto, o Fluminense. Só que agora a Vojvoda tem 3 novidades: o atacante Lautaro Dias, o meia Vitor Hugo e o zagueiro Adonis Frias. Os 3 já apareceram no BID, no Boletim Informativo Diário, e estão à disposição do técnico argentino. Y después sí, venía jugando en León, por ahí no me ha tocado los últimos 2 partidos, pero había jugado la mayoría, venía entrenando muy bien, así que nada, hoy en día entrené día a día todos los días con los compañeros, vengo a la par de ellos, me vengo sintiendo cada vez mejor, así que de acá al domingo queda un tiempo, me prepararé obviamente también de la mejor manera y si Juan lo decide, estoy a la orden. O VAR nem precisou ser colocado na tomada para parecer uma polêmica. Neymar já havia declarado incômodo em atuar em gramados sintéticos. E na Arena MRV, palco do jogo deste final de semana, tem piso artificial. Jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomodam como jogador, né? Independente das minhas lesões. Mesmo assim, Vojvoda conta com camisa 10 para enfrentar o Atlético Mineiro neste domingo. O técnico argentino tem alguns desfalques, verdade. Roleiser recebeu o 3º cartão amarelo contra o Fluminense e está suspenso. Já William Arão e João Basso seguem em transição física e dificilmente serão relacionados. Bora falar sobre esses 2 times muito próximos da zona de rebaixamento. O Galo tem apenas 2 pontinhos a mais. E vamos lá, então, conversar com os nossos comentaristas. O Daniel, que está lá em Belo Horizonte, o Fábio França, aqui em São Paulo. Vou começar com o time mandante. Daniel, um bom dia para você. Vamos embora falar a respeito desse Galo que precisa se reencontrar. Agora tem técnico novo, contra o Cruzeiro não foi possível. O que você acha que eles podem apresentar de diferente para jogar em casa, com torcida, lotando o estádio, contra o Santos? Pois é, pessoal, bom dia para vocês aí em São Paulo, bom dia também para a nossa audiência. O Galo vem, né, nessa tentativa de remontada para a sequência da temporada, teve essa derrota muito dura para o Cruzeiro no meio da semana, né? Além da derrota em si, a eliminação na Copa do Brasil, em 2 partidas marcantes que trouxeram aí tribulações para o torcedor atleticano. A queda do treinador Cuca já era prevista, mas o fim foi melancólico. E o que a gente fala por aqui é que o trabalho do Cuca, ele não deixou nada para ser aproveitado aí pelo Sampaoli. Então é um começo basicamente do zero, só que com um problema enorme, né? 2 pontos apenas da zona de rebaixamento, é uma Copa Sul-Americana que tem aí pela frente como objetivo o título. O Atlético é uma das equipes mais fortes, se não for a equipe mais forte da competição, mas precisa reencontrar o bom futebol. E vai pegar um Santos que também está brigando na parte de baixo ali. Então é um confronto direto para ver quem consegue sair ali daquela zona que ainda não é a zona
mais preocupante, mas já gera um incômodo. Na partida diante do Cruzeiro, o São Paulo já tentou dar a cara dele para esse time, pegou peças que nem vinham sendo utilizadas, como é o caso do meia Fausto Vera, e colocou ele para jogar em outra posição. Ele atuou quase que como um terceiro zagueiro. E ele foi mexendo na equipe, mexendo. Alguns criticaram, né, as várias mexidas, o Coelho jogando como um ala, o próprio Fausto Vera, o Gabriel Menino também improvisado. Outros elogiaram, exatamente porque o trabalho do Cuca não deixou nada para ser aproveitado. Então, nessa partida contra o Santos, a gente pode prever novas mudanças, principalmente no campo de ataque. Alguns atletas estão pedindo passagem, como é o atacante Piel, que espera ter mais minutos, o meia Renier, que também está querendo mostrar o futebol, já teve um bom futebol mostrado até aqui, e também se aproveitando da má fase de alguns atletas, como é o caso do atacante Rony, como é o caso do Scarpa, que ficou sumido, né, nas 2 partidas do Clássico, e quem sabe até do próprio atacante Hulk, que é uma peça de confiança, um atleta de muita qualidade, mas que também não vem desempenhando da mesma forma como foram nos anos anteriores, pessoal. Jogadores com a cabeça bem quente, né, na Copa do Brasil, tem Sul-Americana, assim como o Daniel trouxe, né, o Galo e o Fluminense estão vivos ainda e o Galo tem jogo na quarta-feira contra o Bolívar, então tem que se reorganizar aí com as peças entre Campeonato Brasileiro para não ir para a zona do rebaixamento e tem outra Copa ainda para ficar com a cabeça ligada. Daniel, a gente já volta para conversar com você mais para frente a respeito do Cruzeiro, deixa eu passar a bola agora para o Fábio França. Daniel tocou muito no assunto de técnico. Por lá, Sampaoli está tentando reequilibrar o time. Agora, no Santos tem o Vojvoda, está fazendo já uns treinamentos diferentes. O que a gente pode esperar desse time do Vojvoda agora, hein, Fábio? Bom dia para você. E aí, Kalinka, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado no Beck. O Vojvoda é um grande treinador, né? Fez um trabalho quase impecável no Fortaleza, ao longo de toda a passagem dele pelo Fortaleza, conseguiu mudar o patamar do time. 2025 não foi um grande ano, ele montou o time mal, até por isso o Fortaleza vem capengando, chega no Santos para tentar reerguer o peixe no Campeonato Brasileiro. Acho que o Santos tem condições de escapar do rebaixamento, eu não digo com tranquilidade, porque tem muita pressão de todos os lados. Primeiro, pressão de ter sido rebaixado 2 anos atrás e voltar da segunda divisão. Pressão por ser um time grande perto da zona de rebaixamento, a pressão sempre é enorme. E pressão no Vojvoda também, que fez grande trabalho em outros anos no Fortaleza, mas 2025 não vem sendo bom. É muita pressão junta. Se a gente for levar em consideração e analisar só o time do Santos, não tem time para estar nessa parte da tabela não, sobretudo com os reforços. O Santos reforçou bem. O Neymar volta agora, o Lautaro deve ser titular. Volta, mas joga, França? Não eu acho que joga. Ele criticou, né, gramado sintético. Exato. Ele chamou de society, ele acompanhou aí na reportagem, se referindo à época ao Allianz Parque, mas serve para a MRV Arena, porque o campo também é sintético, né? Eu particularmente não gosto também, mas eu não jogo, são os caras que jogam. O Santos tem um bom time, um time ajustado. Mike na lateral direita, o Zé Rafael voltando de lesão também agora, se firmando como titular no meio de campo, o Guilherme e o Lautaro no ataque, tem o Roleiser que não joga porque está suspenso, mas é outro bom jogador, todos eles comandados pelo Neymar. Então o Santos tem time para se recuperar no Campeonato Brasileiro e outra coisa muito importante, o Santos só disputa o Campeonato Brasileiro, não tem outra competição. Então o Vojvoda tem condições de se concentrar no Brasileirão e fazer o time do Santos, que é razoável, é um time razoável, tem um 11 titular bem competitivo, não tem peça de reposição, é verdade, mas tem um 11 titular bem competitivo para se recuperar no Brasileirão. Apesar disso, o jogo contra o Galo, fora de casa, é sempre muito complicado. Não apostaria numa vitória do Santos, não. Mas a longo prazo, acho que o Santos consegue se recuperar. Boa. O Fábio França já volta também para falar sobre São Paulo, que é o... E olha, vou mostrar a tabela para vocês entenderem a situação do Santos no Campeonato Brasileiro. O Santos está em 16º lugar no Campeonato Brasileiro, ou seja, está ali brigando para fugir daquela zona perigosa do rebaixamento. Lembrando que o Santos acabou de voltar de uma Série B. E a gente mostrou a imagem do Neymar porque o Neymar tinha aquela dúvida se ele ia jogar ou não, porque ele não curte muito jogar em campo sintético, que é o caso da Arena MRV, mas ele já confirmou, o Santos confirmou, o Neymar em gramado sintético e médico elogia a evolução física, muito satisfeito, então o Neymar vai estar em campo para ajudar aí esse começo de trabalho do Vojvoda e tentar tirar o Santos dessa zona perigosa do Campeonato Brasileiro. Hora de falar de tênis no GE.
O Arão continua de fora, o doutor Jogaib deu também uma entrevista para a TV Santos nessa sexta-feira e falou exatamente aquilo que eu apurei com uma pessoa dentro do Santos. O Arão tá ok, gente. O problema dele tá aqui, ó. Como ele não tem lesão muscular, lesão séria na carreira, ele não sabe administrar a dor. Porque todo mundo fala, o atleta convive com a dor. Não deve ser o caso do Arão. Porque ele tem uma dor na panturrilha, que é um local sensível, importante para o jogador de futebol, mas ele não consegue administrar isso. Ele é sensível à dor. Tem gente que é mais e tem gente que é menos sensível à dor. O Arão, ao que tudo indica, ele é muito sensível. O departamento médico já liberou, ele treinou com bola no campo hoje, vai treinar no campo amanhã também, e na semana que vem, muito provavelmente na terça-feira, ele já vai treinar com bola, porque o Santos joga no domingo, viaja, chega, segunda deve ser folga, terça-feira deve treinar. Entendeu? Deve treinar, porque no outro domingo tem um jogo contra o São Paulo. Então, essa semana, como eu falei no vídeo de ontem, é uma semana decisiva para o Arão. O que eu apurei, torna a dizer hoje aqui. Se ele não trabalhar com bola na semana que vem, eu acho que a batata dele vai assar e os caras vão procurar o Arão para tentar rescindir esse contrato. Pelo que eu apurei, isso pode acontecer. A expectativa é muito grande para que na semana que vem ele volte a treinar com bola. Se não treinar, eu acho que ele, vaza. Tá bom? Gente. Pessoal, vamos falar aqui sobre o Santos rapidão aqui, né? Santos estreia aí centroavante para tentar encerrar cerca de 140 dias, né? O último gol marcado por um camisa 9 do Peixe foi em abril deste ano, né? Lautaro Dias deve estrear e ser titular contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Cara, eu acho que sim, viu? O Tiquinho tá... Mas eu acho que o problema do Santos não é nem o Tiquinho, velho. É o grupo, a mentalidade do grupo. A mentalidade do grupo não está bem. Prestes a estrear pelo Santos, o argentino Lautaro Dias carrega consigo um desafio importante, né? A superar no clube nestes jogos aí, né? Voltar a ter um centroavante, né? O Santos voltar a ter um centroavante aí consolidado, fazendo gol pela equipe, né? Os camisa 9 do elenco andaram em baixas nos últimos meses, né? E ostentaram uma marca negativa. Foi o caso do David Washington, que já saiu, né? O Santista não vê desde abril um gol de uma referência no ataque. O último pivô a balançar redes foi David Washington, em 27 de abril, ainda pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem de 20 anos já foi até mesmo devolvido ao Chelsea, né, da Inglaterra, e nada mudou. Lucas Meirelles, que era outra opção, né, para a posição, foi negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. E o Tiquinho Soares vive um ano com bastante oscilação, né? E poucos gols no Peixe, né? São 30 jogos e 6 gols. O último deles é em 20 de abril. Agora são 140 dias. Caraca, mais de 3 meses e meio praticamente, né? O argentino natural de Buenos Aires, né? Estreia para tentar mudar o cenário neste domingo, né? Às 4 horas da tarde, horário de Brasília, contra o Atlético Mineiro. Confronto válido pela 23ª da rodada do Brasileirão, né? Mas a gente sabe que não é fácil a missão, né, cara? Não é fácil. Lautaro carrega consigo uma característica importante, a polivalência. Embora centroavante de origem, ele também pode atuar pelas duas pontas do ataque ou formar uma dupla ofensiva. Essa possibilidade de atuar em mais de uma função agrada o técnico Vozvoda, né? Por isso, a tendência é de que Lautaro seja logo de cara titular neste domingo, para atuar ao lado de Guilherme, né? No comando aí de ataque e tentar quebrar o jejum santista. Guilherme e o Neymar. O Neymar também vai jogar. Acabou de se confirmar, a gente viu aí, né? Os números na temporada, porém, não empolgam. Lautaro Dias disputou 18 partidas com o Cruzeiro e marcou apenas 12 gols. É outra baixa também, né? Um deles em janeiro, pelo Campeonato Mineiro, e outro em maio, pela Copa Sul-Americana. Entre junho e agosto, antes de vir para o Santos, foram apenas 2 partidas disputadas, juntamente pelos números abaixo do esperado e por estar, de certa forma, encostado na Raposa, é que o Lautaro Dias foi liberado para reforçar o Peixe. Não estava sendo aproveitado, né, pessoal? Estava lá no banco de reserva. Mas eu acho que ele vai se dar bem no Santos, porque o Santos está vindo aí de recuperação. Eu não acho nem culpa do Tiquinho Soares, cara, sinceramente. Às vezes eu falo, Tiquinho Soares não faz gol, mas
quando o time está desorganizado como estava. E outra coisa, pessoal, o Santos não tinha treinador. Agora tem. Cara, Kleber Xavier não é treinador. O Caixinha é treinador de 5ª categoria que já foi embora. Você vê. O Carille foi o último treinador mesmo, mas o Carille também não é aquele treinador consolidado. O Vojvoda tem mais bagagem que todos eles, né? O Mauro Fernandes também, né? O Presuntinho, que chama, também não é treinador consolidado. Então agora eu acho que o Santos tem um treinador de cacife, né? Para consolidar essa baixa no Santos, de estar sempre nessas posições. Deixa o Vojvoda trabalhar, independente dos resultados, deixa o homem trabalhar, não pressione ele, a diretoria não pressione o Vojvoda, independente dos resultados, porque quando esse time do Santos embalar na mão dele, meu amigo, ninguém vai segurar. Porque, pessoal, eu vejo o Santos tem um time bom, cara. O Santos não tem um elenco, mas tem um time bom, cara. Porra, Rolês, Barreal, Neymar, Tiquinho Soares, agora o Lautaro Dias. Você pega ali Zé Rafael no meio de campo, o Ilharão não coloca, que já veio, já querem jogar, o Mike, o Escobar, o Souza também. É um time bom, pessoal. Só não era bem treinado, agora é diferente. Não adianta você botar um treinador meia boca com um time bom que não vai pra frente. Agora, se você pegar um treinador do tipo de Vojvoda, do tipo do Abel, tipo aí do Leonardo Jardim, que está no Cruzeiro, entrega aqui nas suas mãos aqui. Os caras botam pra jogar, pô. É psicológico também, é uma mistura de psicológico, técnica também, posicionamento, treinamento também. E o Vojvoda tá treinando muito o Santos. Parabéns ao Vojvoda. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Eu reclamei que vocês estão ficando no vídeo todo, eu entendo, às vezes é complicado mesmo, mas tenta ficar pelo menos 30% do tempo do vídeo, tem 20 minutos, fica ali pelo menos 6 minutos para ajudar o irmão, porque é um trabalho fazer essa notícia, pessoal, pegar ali, juntar tudo e trazer para vocês. E ainda falar aqui no final também notícia de última hora, começar agora do Lautaro Dias, não é fácil também, né? É um risco também, né? E a gente ser prejudicado do canal, né? Por detentor de direitos autorais aí. Mas dá essa forcinha, irmão aí, beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta as suas opiniões nos comentários.